caminho mais difícil? É o caminho, por exemplo, do voto do Kim ontem. Ontem o nosso deputado federal, ele votou e discursou contra o tal do fim da escala 6x1. E aí tu, nossa, como ele é mau, não é mau. O governo está enganando os trabalhadores, o governo está falando para as pessoas que as pessoas vão trabalhar menos e vão ganhar igual. É mentira. É mentira. O mercado se autorregula, muita gente vai perder emprego, muita gente vai ganhar menos, muita gente vai cair na informalidade. Ô, Renan, eu gostaria de saber inicialmente um pouquinho sobre você, né? Quem é o Renan, quem é o empresário. Inclusive perguntaram, ele é empresário de quê? Como é que é? Se apresente à população do extremo sul da Bahia. Aí eu vou aproveitar e pedir a você que fale também um pouquinho dessa mudança de posição, porque você sempre trabalhou nos bastidores, não é isso? Na organização ali, na articulação, e agora está à frente aí, o seu nome à frente como candidato à presidência da República. Fala um pouquinho de você e dessa mudança de postura. Bom, sou um cara de 42 anos, eu nasci em São Paulo, vim de uma família de classe média. Fui um bom estudante na escola, tirava notas altas. Se tirasse nota baixa, minha mãe batia em mim, que era uma coisa típica e correta, tá? Não vejo nenhum defeito. Passei na faculdade aí da USP, no Largo São Francisco. Comecei a fazer política lá, ao mesmo tempo comecei a trabalhar como estagiário. Arrumei briga com professores, não gostei de alguns professores que tinham ali naquele período. Resolvi sair, resolvi ser empresário. Comecei com tudo, eu fui de projetista de luminária, né? Imagina, eu era de humanas, falei, não, eu aprendi como fazer um produto, negociar com fornecedores, aprendi a ser bom na área de compras, na área de vendas, trabalhei com representante comercial, trabalhei na parte jurídica, fiz de tudo, né? Aprendi muito como funciona, vamos dizer, qualquer tipo de trabalho comercial / industrial, sofri muito aprendendo a ser um empreendedor. Dali em diante me tornei, vamos dizer, proprietário de uma fábrica, né, isso com 24 anos, que estava em um processo de recuperação, não judicial, mas ela precisava sair do drama, era uma fábrica de portas e janelas de aço, recuperei. Aí vieram as famosas jornadas de 2013, aquelas manifestações, e eu vi os colegas meus de faculdade e falei, não, eu preciso liderar isso. E eu, meio louco, no melhor sentido do termo, saí, fui nas manifestações, vendi minha participação na empresa, e resolvi tocar minha vida com outra coisa. Falei, vou fundar um movimento político que vai mudar o Brasil. E aí eu fundei o MBL. O MBL se tornou o maior movimento político do Brasil. É o maior movimento político da América Latina. Não só em faturamento, mas em número de pessoas que apoiam. É bem grande, estamos em todo o território nacional. A gente tem apoio até internacional. Com base no MBL, criamos a maior revista de política e cultura do Brasil, que é a revista Valete. Criamos a própria rede social para Valete. Criamos um partido político, que é o Partido Missão. Hoje temos um faturamento bem grande. A montagem do partido foi um negócio colossal. Foram mais de 2.000 pessoas. Eu coordenei uma equipe gigantesca. E isso me credenciou perante as pessoas me tornar uma liderança para sair dos bastidores e ser um pré-candidato. Eu acho que estou fazendo um trabalho bom até agora. Sim. Ô Renan, falando um pouquinho aí do partido, né? Partido Missão, porque no Brasil a gente vê nascerem e morrerem, digamos, politicamente, diversos partidos. Muitos partidos chegam com propostas lindíssimas, belíssimas, de mudança. Depois, no meio do caminho, acaba se tornando mais do mesmo, digamos assim. A gente sabe que a corrupção ali em Brasília, as coisas de bastidores são realmente atraentes, digamos assim, para muitos as vantagens que são oferecidas. O que diferencia o Partido Missão de todos esses que temos? O fato é a gente ter tido anos de propósito através do movimento político. O MBL é um movimento que viu todas as tentações, todas, e assim, a tentação do dinheiro, do cargo fácil, da fama fácil, e a gente sempre rejeitou isso adotando o caminho mais difícil. E qual é o caminho mais difícil? É o caminho, por exemplo, do voto do Kim ontem. Ontem o nosso deputado federal, ele votou e discursou contra o tal do fim da escala 6x1. E aí tu, nossa, como ele é mau, não é mau. O governo está enganando os trabalhadores, o governo está falando para as pessoas que as pessoas vão trabalhar menos e vão ganhar igual. É mentira. É mentira. O mercado se autorregula, muita gente vai perder emprego, muita gente vai ganhar menos, muita gente vai cair na informalidade. E ele está avisando mesmo tomando porrada. Esse tipo de postura destoa da postura, por exemplo, do resto da direita. Tem a direita bolsonarista que gosta muito daquele tal de Nicolas. Aquele Nicolas é um farsante. Ele foi lá, fez um monte de pirueta e votou com o governo Lula a favor aí do fim da escala 6x1. Então, nós somos o grupo político que fala a verdade amarga para as pessoas, não se importando com as consequências. Deve ter pessoas que estão nos ouvindo aqui, falando, mas Renan, isso é mal. Não, eu gostaria muito que todo mundo pudesse trabalhar menos e ganhar mais. Agora, eu também gostaria de comer, sei lá, um bolo de chocolate todo dia e não engordar.
A realidade, ela existe. Eu não vou negar a realidade. Eu estou falando para as pessoas. A realidade é que vai dar problema. Vocês querem ouvir a verdade ou vocês querem que eu minta para vocês? Eu não vou mentir. Não é nem do meu grupo, nem de mim, do meu jeito de ser, vamos dizer, ficar mentindo para iludir as pessoas e tomar voto delas. Então, esse é o nosso perfil. E isso nos torna muito diferente dos demais. Você trazer a mensagem amarga e trazer também a mensagem de esperança, mas através de coisas execuíveis que possam ser realidade, é o que nos torna diferente dessa massa de populista e picareta que tem por aí. Na marcha dos prefeitos, que aconteceu em Brasília, o senhor defendeu que a distribuição de recursos federais, né, para as cidades, essa distribuição deve ser baseada permanentemente em metas de desempenho econômico e social. Né? Esse raquete foi muito bom, exatamente isso. Exatamente. Na prática, como fazer isso? Muito simples. Imagina o seguinte, a gente está aqui em Teixeira de Freitas. As pessoas vão ter um painel. Sabe quando a pessoa está assistindo um jogo de futebol, aí vai acaba o primeiro tempo e mostra quantos chutes a gol tiveram, quantos gols fizeram, quantos dribles um jogador teve? Isso, é estatística. É chamada, estatística. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, as pessoas vão ter acesso, todo mundo, a um painel de desempenho do município. Olha, se o município foi bem na área de educação, foi bem na área de saúde, se ela foi bem na área de segurança, se ela aumentou a atividade econômica. Se ela vai bem, ela ganha pontos. Através desses pontos, o município se qualifica para receber não só emendas dos deputados para os projetos que melhorem os índices, mas o prefeito também pode concorrer à reeleição. E aí a cidade tem mais recursos. Se o município vai mal, vai ser colocado um comissário na cidade. Esse comissário ele vai fazer a gestão para recuperar o município, mas o prefeito ele perde os direitos políticos e não pode concorrer à reeleição. Por quê? Aí o bom prefeito, o prefeito que está trabalhando pelas pessoas, ele cresce. A carreira política dele até vai bem, porque eu fico feliz de um prefeito que vai bem, tem uma grande carreira política, porque significa que ele vai fazer bem para as pessoas. E o prefeito que vai mal, fica sem direito político. Essa tem que ser a regra. E aí, qual é o critério? Muitas vezes, né, o eleitor não sabe avaliar. Às vezes o eleitor vota numa pessoa porque gosta dele, porque ganha o dinheirinho do político, porque o político dá um cargo. Agora não, vai ser objetivo o critério. Olha, o prefeito que está indo bem, ele está indo bem porque o PIB da cidade era X, agora é X vezes 2. Ele aumentou a atividade econômica. Perfeito. Bom ponto para o prefeito. Nós temos que trabalhar por isso. Nós temos que trabalhar para ter critérios muito claros de avaliação que façam com que a vida das pessoas melhore. Limpeza urbana, saneamento básico. Imagina se esse for o critério, vai melhorar tanto, porque o prefeito vai ficar com medo de perder o direito político dele se ele não deixar a rua limpa, se ele não arborizar as ruas, se os alunos não estiverem indo bem na escola. Tem que ser assim. O prefeito tem que ter medo de mal. Acabei de falar em off aqui para o Renan que me chamou a atenção o fato de meu filho, de 19 anos de idade, né, ter me perguntado: pai, o senhor conhece, já ouviu falar no Renan Santos, candidato a presidente? Falei, já, mas até então superficialmente, né, Renan? Ele começou a me dar uma aula de quem era o Renan Santos, das propostas, inclusive citou a proposta para extinguir gradualmente as favelas no Brasil, né, dentro de um prazo de 30 anos. Aí eu, meu filho, como é que ele vai fazer isso? Ele falou lá do Rio de Janeiro se transformar lá em Independente. Como é que é isso? Nossa, Renan? mas seu filho não, é sério. Seu filho está por dentro de tudo. E aí depois, é isso que vai fazer a gente ganhar a eleição. E aí depois me mandou um vídeo, né, seu falando sobre o tema. Que proposta é essa de acabar com as favelas, Renan? Primeiro, sim, parabéns pelo teu filho, tá? E pessoas como teu filho vão fazer a gente vencer as eleições. Eu falo com toda tranquilidade. Ninguém tem a militância mais engajada e mais inteligente do que a nossa. Capaz de falar de propostas. Ele não tá falando pra você, vai no Renan porque o Renan é legal. Não, ele tá no detalhe. E essa é a nossa diferença pros demais. É por isso que a gente vai vencer a eleição. Desfavelização é o seguinte: nenhum país sério, as pessoas moram em favelas. Nos Estados Unidos chamam de slums, né, favela. Favela é uma organização social horrenda, sem saneamento básico, em que as pessoas vivem de maneira bestializada, tomado pelo crime, com mau cheiro, com casos mais, vamos dizer, mais evidentes de tuberculose, porque tem muito mofo por causa da proximidade das casas, com gravidez na adolescência numa taxa muito mais alta. Ou seja, a favela é um erro. O Brasil começou a achar que é parte da nossa cultura ter favela. Muito por conta daquela propaganda imunda lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro adora ficar exportando. Ai, não, a gente é favela. Favela é uma ova. Eu não sou favelado e eu não quero que ninguém seja favelado. Pois bem, nós precisamos fazer um grande plano de regularização fundiária e infraestrutura para transformar o que hoje a gente chama de favela em bairro, para tirar as pessoas que estão em áreas de risco e colocar elas em condomínios de prédios, para que esses condomínios de prédios e para que essa reurbanização seja feita também com lei e ordem.
Ou seja, o que eu chamo de lei e ordem? A pessoa não vai poder refavelizar, pegar a casa que eventualmente foi paga pelo contribuinte para que ela possa morar e refavelizar ela. Ela perde a propriedade daquilo, ela vai ter que respeitar a arquitetura da casa que foi oferecida para ela. Ela vai ter que respeitar a rua, não vai poder ter pichação, vai ter câmera na rua, vai ter escola próxima. A gente vai dar cidadania para as pessoas e vai trazer para as pessoas o comportamento cultural de alguém que saiu da favela. Vai ser imposto lei e ordem, assim como vai ser trazida para as pessoas cidadania. Porque quando você vive numa organização social que é a da favela, você se faveliza mentalmente. Como eu te disse, gravidez na adolescência, promiscuidade. Infelizmente as pessoas da favela não conseguem se proteger culturalmente de um caldo cultural horrível que é criado ali. E que a mídia fica falando, nossa, isso é lindo, isso é bacana. Isso é horrível. Então a gente está falando aqui de coisa de, vamos colocar, 8% da população brasileira que vive em favela. 16 milhões de pessoas. Algumas são, vou colocar, favelas de barraco de madeira. Isso aí vai ter que ser tudo derrubado. Aquele terreno limpo, se tiver em área de manancial, vai ter que tirar as pessoas dali. E vai ter que montar predinhos ou casinhas fora para que essas pessoas vão ver de maneira digna. Outras, já tem um bairro estabelecido, um local plano, por exemplo, a gente tem que readequar a casa, é o caso mais barato. Vai ter que abrir vias de passagem entre todas as casas para que ambulância possa passar, carro possa passar, para que tenha meio fio, para que a gente tenha arborização, que tem escola, que tem delegacia de polícia. A gente vai fazer zonas econômicas especiais nesses lugares para que comerciantes e empresas se instalem ali, para que tenha emprego ali próximo. A gente vai fazer tudo isso em parceria com a iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada faz as obras e o espaço que a iniciativa privada consegue economizar. Porque a gente sabe muito bem que a favela, por mais que tenha algum grau de verticalização, ela, se você faz prédio, você ocupa espaço. E você, se você faz prédio, você libera espaço. Liberando espaço, a gente pode fazer um shopping center ali, a gente pode fazer um espaço para atender comercialmente aquelas pessoas e a iniciativa privada investir e lucrar com isso. Assim a gente traz dignidade para as pessoas de maneira economicamente viável. Pois bem, a gente tem que fazer isso não em 30 anos, em 10 anos. Eu quero em 10 anos não ter mais favela. 10 anos não ter mais favela no Brasil. E não é difícil. A China fez muito mais em muito menos tempo. A China fez habitação para centenas de milhões de habitantes. Centenas de milhões. Em um período mais curto de tempo. Então, nós podemos. A gente tem que voltar a ter essas grandes ambições. O Brasil perdeu a ambição de qualquer coisa. A gente não consegue entregar uma obra no prazo. As nossas ruas são feias, as nossas cidades são horríveis. Desfavelizar é uma forma da gente tornar o brasileiro civilizado. A gente está criando uma massa de jovens incivilizadas. E é obrigação do Estado resolver isso. No campo da segurança pública, Renan, o senhor falou, né, o senhor defende aí uma postura de o que a gente chama aí normalmente de tolerância zero, né? O uso do chamado direito penal do inimigo contra membros de facções criminosas. Você está numa cidade, Teixeira de Freitas, um estudo recente, saiu nesta semana, Teixeira de Freitas ocupando no ranking de violência, de mortes violentas no Brasil, a gente ocupando aqui a 12ª colocação. Nossa, eu não sabia que Teixeira estava nessa situação. No ranking nacional. A cidade de Porto Seguro, não sei se você já passou por lá, aparece nesse mesmo ranking na 8ª colocação. Nós temos aqui um grave problema de conflitos agrários em nossa região extremo-sul baiano. Na segurança pública e com relação a esta questão dos conflitos no campo, que proposta você tem, de que forma você acompanha? Vamos lá, primeira coisa, vocês sabem, eu peço que o ouvinte entenda que os assentamentos de reforma agrária no Brasil foram um fracasso. A produtividade dos assentamentos é mínima. Portanto, não haverá absolutamente nenhum caso novo de reforma agrária no Brasil, enquanto a gente não aumentar a produtividade daquelas pessoas que foram assentadas. Senão, o recado que a gente está passando é o seguinte: a gente vai tirar a terra de alguém e vai dar essa terra para uma pessoa que não está trabalhando a terra. E aí ela não cumpre o tal do fim social, da função social da propriedade, que é uma mentira, não deveria existir isso na Constituição, mas na prática, já que existe, vamos então obrigar que os assentados cumpram. Então não vai ter mais conflito fundiário, nós não vamos fazer nenhuma demarcação de terra indígena, nós vamos parar todos esses processos e toda essa guerra que é construída contra o agricultor vai ser parada. Pelo contrário, eu vou para cima das ONGs internacionais que financiam isso, eu vou para cima de toda e qualquer falsificação com relação a essa questão de terras indígenas e de homem branco, sei lá, um homem branco meio pardo que nem tem índio na composição étnica dele, bota um cocar, eu sou índio, vou invadir essa terra. Não vai, ele vai invadir, é uma boa cela na cadeia se vir resolver aprontar. Esse vai ser o papel do nosso governo, vai acabar essa questão fundiária e eu sei como isso atormenta as pessoas aqui no sul da Bahia. Segunda coisa que é bem importante colocar: combate a crime organizado, ela será feito em muitos ângulos, mas o principal é a imposição da lei da ordem e da autoridade do Estado por meio da violência.
O Estado vai agir utilizando a ferramenta da violência contra quem está usando violência contra as pessoas. Então, se você que está nos ouvindo aqui é membro de uma facção criminosa aqui em Teixeira de Freitas, já que é uma cidade tão violenta, deve ter algum vagabundo ouvindo. Vagabundo, presta atenção. Eu vou pegar você. Se você tentar reagir, você será morto. E você vai ser morto já ano que vem. Então é bom que você já faça seus planos esse ano, sabe? Se despeça da sua mãe, fala com os teus familiares. Porque se você continuar na atividade delituosa e resolver aparecer um dia armado, você será devidamente furado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se entregou, o vagabundo que está nos ouvindo, tá tudo bem. Você vai ficar 20, 30 anos na cadeia porque as nossas leis penais vão aumentar e não vai haver progressão de pena, que a lei de execuções penais será alterada para a gente não ter mais a famosa progressão, a famosa saidinha. Então, a tua vida, se você tá ouvindo que é um bandido, prepare-se, tente me matar, como muita gente fica me ameaçando, porque eu chegando ao poder e eu tô subindo nas pesquisas, bicho vai pegar. E precisa ser assim. Eu vou fazer mais presídios. Fica lá, Renan, você vai fazer mais presídios ou mais escolas? Mais presídios. Eu vou fazer mais presídios. Eu preciso fazer com que a escola que exista funcione, e já tem escola suficiente, e eu vou fazer presídios para colocar bandido. Aumentei a lei e ordem, aumentei as punições, eu vou vir com o direito penal do inimigo que o senhor citou, que vem a ser o seguinte, o Estado tratar como diferente quem já se considera diferente. Então, esse membro da facção que estava ouvindo a gente na rádio agora, se ele pertence a uma facção, ele é do bonde dos malucos, ele é do Comando Vermelho, muito simples. Você está em recorrente cometimento de crime por parte da sua facção, então eu não te considero mais um titular de direitos e deveres como um cidadão comum no Brasil. Você não tem a presunção de inocência, se você nunca terá progressão de pena, todos os crimes que você cometeu são inafiançáveis, e se um policial te viu na rua e te identificou, você não tem audiência de custódia, você não tem nada de ser levado na hora para o presídio. Na hora. Assim funciona o direito penal do inimigo. A pessoa que se coloca como elemento de um grupo de exceção será tratada como exceção. E nós vamos te tratar dessa maneira. Então, o bicho vai pegar, porque aí eu consigo destruir o crime organizado muito mais rápido. O Estado passa a ter ferramentas para destruir o crime organizado que ele nunca teve antes. E essas ferramentas eu vou trazer. E aí as polícias, junto com o Ministério Público, junto com o governo federal, nós vamos para cima. E aí, se há qualquer cidade que está tomada pelo crime, ela será devidamente retomada pelo Estado. Eu soube que Porto Seguro, veja só, o Monte Pascoal, onde o Brasil foi descoberto, ele já tem símbolos do Comando Vermelho, de facções. Ou seja, as facções tomaram um símbolo nacional e o pedaço de lixo que é o atual presidente da República, o Lula, permite isso. Isso é humilhante para nós brasileiros. O Brasil tem que ir lá e retomar. O Lula não retoma porque o Lula é vagabundo, o Lula é malandro. O Lula e o partido dele são amigáveis com o crime organizado. Eu não serei, eu vou retomar o Monte Pascoal, eu vou retomar o sul da Bahia, assim como vou retomar todas as áreas tomadas pelo crime ao redor do Brasil. Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo informativo do Missão para você.